É isso aí, pessoal. Estamos aí de volta então com a nossa aula de Sociologia. Essa é a nossa segunda aula de Sociologia hoje. Então nós falaremos agora das relações que foram investigadas por pensadores sobre indivíduo e sociedade. Então, nesta aula, nós trataremos de alguns conceitos fundamentais da filosofia de Émile Durkheim, um sociólogo francês, discípulo de Auguste Comte. Então, como vocês podem observar aqui na nossa lousa, nós já estamos novamente com a palavrinha positivismo. Então, vamos lá. Durkheim, melhor dizendo, embora Comte tenha sido o primeiro a propor o surgimento de uma ciência que investigasse e interpretasse as relações sociais, Comte não efetiva essa sua empreitada. O grande responsável por tornar a sociologia, com tal nome, e uma ciência, foi Émile Durkheim. Durkheim, então, foi discípulo de Comte e, nesse caminho, ele mantém a perspectiva positivista. Ele continua, então, com a corrente investigativa, que é o positivismo. Ao decorrer das nossas aulas, nós veremos outras correntes clássicas da filosofia. Nós veremos mais duas, pelo menos. Porém, cada uma de acordo com o seu momento. Então, hoje nós estamos falando da primeira corrente. Quando eu digo corrente, estou tratando então de um modo de investigação que possui características únicas. Então, uma corrente filosófica ou sociológica é um método investigativo e interpretativo. Como nós vimos com Comte, mantém-se essa ideia em Durkheim de que a ciência é o caminho, então, a ser seguido na interpretação das relações sociais. Então, como nós vimos com Auguste Comte, no positivismo, Durkheim continua propondo que a ciência é o caminho a ser percorrido na análise e interpretação das relações sociais. Então, como eu disse, ciência. Quais são as características da ciência? Entre outras características, a ciência possui um método, um padrão de análise, e isso nós chamamos então de paradigma na ciência. Ou seja, a ciência é paradigmática, ela possui métodos que buscam ser objetivos e exatos em suas análises. Assim, para que Durkheim fizesse da sociologia uma ciência, ele propõe um paradigma, ele propõe um método. E esse método tem como pilar, tem como coluna dorsal o que ele chamou de fato social. Ou seja, o método proposto por Durkheim, enquanto ciência, tem como característica principal o que ele chamou de fato social. Durkheim trata das ideias relativas, suas defesas relativas aos fatos sociais, em sua obra chamada As Regras do Método Sociológico. Então, como eu disse em outro momento, embora o Comte tenha proposto a emergência, o nascimento de uma ciência, é com Émile Durkheim que a sociologia se torna e é reconhecida como uma ciência, em sua obra As Regras do Método Sociológico. Nessa obra, Durkheim trata então dos fatos sociais. Ora, o que é um fato social? Para eu explicar o que é um fato social, eu devo recorrer a um outro conceito muito importante de Durkheim, o conceito de consciência coletiva. Para Durkheim, a sociedade em que o indivíduo está inserido possui regras, valores anteriormente estabelecidos à inclusão desse indivíduo nessa dada sociedade. Ora, o que eu estou querendo dizer é que antes de participar de uma determinada sociedade, as regras já estavam previamente estabelecidas. Assim, Durkheim chamou essas regras previamente estabelecidas de consciência coletiva. Como essa consciência coletiva se constitui? Como ela é estruturada? Ela é sustentada por uma série de fatos sociais. O que são os fatos sociais, então? Os fatos sociais são todos e quaisquer fenômenos socialmente estabelecidos e estruturados na sociedade. Vejamos, por exemplo, o melhor exemplo citado por Durkheim, a educação. A educação é um fato social. Por que um fato social? Porque é um fenômeno socialmente estabelecido que possui três características básicas de um fato social: a exterioridade, a coercitividade e a generalidade. A educação, ela é externa porque ela independe da vontade do indivíduo que está sendo posto nessa sociedade.
Vejamos nossa sociedade, por exemplo, o modelo educacional brasileiro, em que o indivíduo é colocado dentro de uma série de regras que já existem e ele deve se adequar a essas regras do processo educacional. Então, portanto, é externa à minha vontade, é alheia à minha individualidade. Portanto, a nossa primeira característica de um fato social é sua exterioridade, ela ser externa. Ele é coercitivo porque as regras sociais, educacionais, elas já estão estabelecidas e elas exerce uma certa pressão sobre o indivíduo para que ele venha a se adequar a esse processo de educação. Ou seja, eu devo ou não ir à escola. Isso não depende exclusivamente do indivíduo. Ele pode não querer ir um dia ou outro assistir a aula de sociologia, por exemplo, porém, existe uma série de punições, como a reprovação pelo número excessivo de faltas, o que acaba exercendo uma certa pressão sobre o indivíduo para que ele frequente a escola. Então, a coerção pode ser entendida como uma espécie de pressão exercida sobre o indivíduo por meio dessas regras estabelecidas. Nossa terceira característica dos fatos sociais apontados por Durkheim é, então, a sua generalização. Ou seja, a educação é um fenômeno generalizado na medida em que a maioria da parcela da sociedade brasileira reconhece a educação como um instrumento fundamental na promoção do indivíduo, do sujeito no ambiente. Nós estamos entendendo então que há uma generalização das regras deste fato social chamado educação. Então assim, os fatos sociais, percebam vocês que na interpretação de Émile Durkheim, eles de forma geral, independe do indivíduo, ou seja, isso constitui aquilo que nós chamamos anteriormente de consciência coletiva. Ora, a consciência coletiva é aquilo que, nas palavras de Durkheim, paira sobre a sociedade. São regras que acabam exercendo uma certa influência no processo de socialização do indivíduo. Por isso a nossa aula chama indivíduo e sociedade. Ora, eu estava explicando o que é o fato social, expliquei que é consciência coletiva, e tudo isso Durkheim está desenvolvendo para entender como os indivíduos começam a participar dessa coisa chamada sociedade. Durkheim, então, entende e estuda aquilo que nós chamamos de socialização. Anota esse conceito. Socialização é o processo pelo qual o indivíduo aprende a conviver na sociedade em que ele é colocado. Ou melhor dizendo, a socialização é um processo de assimilação dos valores existentes naquele ambiente social. Os conceitos de Durkheim, a socialização, então, é um processo de assimilação dos fatos sociais e, consequentemente, da consciência coletiva. O indivíduo, então, como nós podemos perceber na sociologia de Durkheim, ele é um produto do ambiente social em que ele está sendo inserido. Ora, para Durkheim, a sociedade é algo muito maior do que o indivíduo. Então, o indivíduo ele aprende a viver na sociedade. Ele assimila valores que anteriormente foram construídos. E estes valores são, ao longo da história do indivíduo, reproduzidos, assimilados e ampliados. Isso nós vamos chamar de solidariedade daqui a pouquinho. Mas você deve estar se perguntando o seguinte: pô, professor, peraí, embora a sociedade me imponha uma série de regras, eu posso muito bem negar esses valores, ou posso não participar deste ou daquele fato social, como, por exemplo, a religião, um fato social, a economia, um fato social. Eu posso negar esta economia, eu posso negar aquela religião, tudo bem. Mas, para Durkheim, ele criou um conceito para descrever esses indivíduos que, então, de certa forma, escapam à margem destas relações sociais. Por exemplo, trabalho. Peguemos o trabalho, que é um bom exemplo. O trabalho é um fato social, né? Então, portanto, ele é externo, coercitivo e generalizado. Não existe nenhuma sociedade em algum momento que não tenha alguma forma de trabalho que seja executada. O trabalho, de certa forma, ele nos coage, ele nos impõe algumas regras. Eu devo trabalhar mais ou menos, mas eu preciso trabalhar na sociedade da economia do tipo capitalista, por exemplo.
Ele é externo porque ele não depende da minha exclusividade, da minha única vontade. Poxa, queria tanto trabalhar um único dia por semana. Não depende da minha única escolha, né? De certa forma, alguns até conseguem. Mas, de modo geral, o trabalho é um fato social que exerce uma certa pressão. Eu preciso me adequar ao trabalho de acordo com o modelo de sociedade em que eu estou inserido. Não sei se estou sendo claro. Mas por que eu estou falando do trabalho? Eu poderia muito bem negar qualquer forma de relação com o trabalho. Peguemos, por exemplo, os hippies, que dentro de uma sociedade capitalista, eles têm um modelo e uma forma de organização de trabalho que diverge, que se diferencia daquilo que se entende como um trabalho ideal, né? Então Durkheim descreve esses grupos, ou esses indivíduos, ou essas pessoas que, de certa forma, estão à margem desse determinado fato social e cria um conceito, o conceito de anomia. Anomia é, para Durkheim, um conceito, então, que descreve a marginalização do sujeito em relação às principais regras e aos principais fatos sociais da sociedade na qual ele encontra-se inserido. Assim sendo, o indivíduo anômico é aquele indivíduo que está à margem de uma determinada relação social, de um determinado fato social. Nosso exemplo dos hippies, eles seriam então indivíduos anômicos por estarem então negando determinadas maneiras fundamentais do trabalho dentro da sociedade capitalista, né? Então, voltando então na análise, na interpretação de Durkheim, um outro conceito fundamental para entender como as relações sociais se processam ao longo da história desses indivíduos. Percebam vocês que na medida então que eu participo da educação, na medida em que eu participo do trabalho, na medida em que eu participo da religião, eu acabo assimilando e reproduzindo esses valores. De certa forma, eu estou fortalecendo a consciência coletiva. Para Durkheim, isso nós podemos entender como solidariedade. O que é solidariedade? Outro conceito. Solidariedade pode ser entendido por vocês como sinônimo de compartilhamento. Mas nós estamos falando desse compartilhamento aí, que a gente compartilha um pedaço de alimento esse ou aquele com o indivíduo, sendo solidário. Mas estamos compartilhando aquilo que interessa a nossa aula de sociologia, regras e comportamentos sociais. Então, na medida que eu, professor, passei por todo o processo educacional, venho aqui e dou a minha aula reproduzindo estes valores, eu estou sendo solidário porque estou compartilhando aquele tipo de educação que já existia anteriormente na consciência coletiva. Assim, para Durkheim, a solidariedade é sinônimo de compartilhamento de regras, valores, sistemas sociais. Então, Durkheim propôs dois tipos de solidariedade. Elas se configurariam de diferentes maneiras, foram categorizadas por ele em dois momentos. A solidariedade do tipo mecânica e a solidariedade do tipo orgânica. Então vamos lá. Para Durkheim, um fator fundamental para a assimilação e reprodução dos valores era o trabalho. O trabalho, diferentemente do que dirá Marx, que sem dúvida alguma explora o trabalhador, para Durkheim a visão é diferente. Durkheim defendeu que o trabalho é fundamental para a solidariedade, ou seja, é fundamental para a assimilação e reprodução das regras numa sociedade. Então, os indivíduos mais próximos ou mais distantes assimilariam de uma forma ou de outra. Melhor dizendo, na solidariedade para Durkheim, ela poderia ser mais intensa ou menos intensa. Ainda uma ressalva em relação ao trabalho, que para Durkheim, o trabalho foi visto de forma positiva, como eu disse, diferentemente de Marx. Por quê? Porque o trabalho, ele, além de promover a solidariedade, promover o compartilhamento de regras, assimilação, reprodução, o trabalho trouxe aos indivíduos a especialização deste trabalhador e, além disso, Durkheim enxergava isso como positivo pelo fato de aumentar a produtividade no momento em que ele está inserido, que é de grande emergência e das novas regras da industrialização no campo do trabalho. Então, a solidariedade do tipo mecânica, para Durkheim, é aquela que ocorria nas sociedades que ele chamará, então, de sociedades primitivas. O que é sociedade primitiva para Durkheim?
Ele não está falando das sociedades primitivas, lá dos homens pré-históricos, enfim. Ele chama de sociedade primitiva toda e qualquer sociedade que possuía formas de relações de trabalho anterior à industrialização. Por quê? Porque nessas sociedades, que ele vai chamar de pré-industriais, estas sociedades, o trabalho ele se configurava de diferente maneira. E como esse trabalho se configurava? Ora, esse trabalho, de certa forma, ele colocava os indivíduos mais próximos uns dos outros. Peguemos, por exemplo, o feudalismo. Então, nas relações feudais, num determinado feudo, as pessoas daquele feudo praticamente se conheciam todas e possuíam, basicamente, as mesmas formas de comportamento em relação ao trabalho. Então, se eu era um servo, fulano um servo, Beltrano outro servo, nós tínhamos valores muito parecidos. Nós entendíamos que o suzerano, o senhor feudal, ele tinha um comportamento hierarquicamente melhor e até mais visto do que eu, que era um servo. Ora, como isso acontece para Durkheim? Isso acontece porque, pelo fato dos indivíduos estarem mais próximos uns dos outros, nesse feudo, eles assimilavam e reproduziam esses valores com maior intensidade. Então, na solidariedade do tipo mecânica, ela tem como característica sociedades pré-industriais e nela Durkheim entende, melhor dizendo, nelas Durkheim entende que as relações eram mais intensas devido às formas de trabalho que ali se configuravam. Já na solidariedade do tipo orgânica, Durkheim percebe que as consequências da industrialização foram determinantes para esse tipo de compartilhamento de regras. Por quê? Porque na medida em que os indivíduos foram colocados numa indústria, eles foram afastados uns dos outros. E aí eu retomo mais uma vez os tempos modernos do Chaplin, em que fica nítido que os indivíduos executam tarefas muito específicas e muitas vezes eles desconhecem os demais indivíduos de outros setores dentro daquela indústria. E nem vamos falar nos dias atuais em que grandes empresas, um indivíduo trabalha num determinado setor e nem sequer conhece outros indivíduos de outros setores, né? E nesse sentido, para Durkheim, essa divisão, esse afastamento dos indivíduos dentro de uma fábrica, ela trouxe consequências, ela teve reflexo nas relações sociais. Elas fizeram com que a reprodução da consciência coletiva fosse menos intensa em função desse afastamento. Então, nas palavras de Durkheim, houve um afrouxamento das relações que até então, antes da industrialização, eram mais intensas. Então, só para ilustrar, naquela sociedade em que a solidariedade é do tipo mecânico, ou seja, sociedade pré-industrial, é muito comum, por exemplo, na modernidade, o filho de um artesão seguir a mesma religião do pai, o mesmo tipo de trabalho era mais comum. Existiam casos que fugiam disso? Sem dúvida. Porém, a frequência com que isso se repetia era maior. Então, os filhos de padeiros eram padeiros, pedreiros, pedreiros e assim por diante. Por quê? Porque estavam mais próximos, assimilavam essas regras e reproduziam essas regras. Já na sociedade do tipo industrial, ou daí em diante, na solidariedade orgânica, essa reprodução ainda acontece, mas de forma infinitamente desproporcional do que naquelas sociedades pré-industriais. Então, nem sempre o indivíduo segue a mesma religião do pai ou a mesma profissão, muito pelo contrário, é uma diversificação, o que significa que as pessoas já não, na interpretação de Durkheim, assimilam com tanta intensidade aquilo que já era reproduzido pela sociedade. Então, nesse sentido, Durkheim faz uma análise de como se processa a inserção do indivíduo na sociedade, a assimilação dessas regras e a reprodução para as gerações mais jovens, consequentemente. Um outro fator, um outro conceito muito importante, muito explorado nos vestibulares em relação a Durkheim, trata-se então do suicídio, sua grande obra, O Suicídio.